no texto de 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o verso de número 17. Eu vou deixar um microfone que ele vai rodar, e aí alguns irmãos vão fazendo a leitura para a gente. Vou deixar aqui no fundo, ele vai passando para frente. Então nós vamos começar aqui do fundo. Quer começar com você? Então tá bom. Vai começar aqui do fundo e ele vai lá para frente. Então nós vamos, em alguns momentos eu vou pedir para os irmãos fazerem uma leitura e vocês leem para a gente. Por favor, quem tiver com o microfone, pode fazer a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 até o verso 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo com quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Meus irmãos, os irmãos têm também acompanhado a apostila. Ela tem todos os tópicos que nós vamos passar aqui nesta noite. E o tema de hoje, nós falamos na semana passada a respeito do somente a fé, aonde nós explanamos um pouco de forma introdutória a história de Martinho Lutero até as 95 teses, e agora hoje nós vamos falar a respeito do segundo princípio das 5 solas, que é somente a Escritura, ou como nós falamos na aula passada, sola Scriptura, que vem do latim. Então, quando nós estamos estudando e pensando a respeito desse tema, que são os 5 princípios da Reforma Protestante, alguém pode até se perguntar, e talvez alguém tenha até se feito essa pergunta: qual é a necessidade de nós estudarmos, ou de nós entendermos, ou de nós sermos ensinados com relação aos 5 princípios da Reforma Protestante, as 5 solas? O objetivo, meus irmãos, de nós estudarmos estes 5 princípios é que quem não conhece a história, quem não se debruça sobre os princípios que ficaram marcados na história, essa pessoa ela está fadada a repetir a história. Quando você entra dentro de um estabelecimento e você vê uma placa dizendo para você que naquele estabelecimento você não pode entrar descalço, ou que naquele estabelecimento você não pode entrar com o capacete, ou que você naquele estabelecimento deve ter uma determinada roupa apropriada para entrar dentro daquele lugar. Isso é um alerta que nos ensina e nos é transmitido através de uma placa. E aonde tem placa é porque tem história. Se nós chegarmos em um lugar aonde você vai, por exemplo, nas margens de um rio, e você chega na margem desse rio e tem uma placa dizendo que ali tem aquele carrapato estrela, você já automaticamente sabe que determinado momento ou foi localizado ali o carrapato estrela, ou em algum determinado momento alguém foi contaminado pela febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato estrela. Então, aonde tem um alerta,
é porque existe uma história. E quem não conhece a história e não respeita os alertas que a história nos dá, está fadado a repetir a mesma história. Nós, muitas vezes como cristãos, falhamos, sabe por quê? Porque nós não percebemos os alertas que a história já nos deu e nós acabamos repetindo as mesmas coisas e caindo nos mesmos problemas, caindo nas mesmas questões. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. Depois que Martinho Lutero cravou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, passaram-se aproximadamente 3 anos, e dentro desses 3 anos, ele sofreu muitas críticas, muitas retaliações, por conta da atitude que ele havia tomado de tentar questionar o papado e questionar a igreja. E aí, o imperador do Sacro Império Germânico, Carlos V, convoca uma assembleia, justamente porque Lutero passou de um simples monge para o maior inimigo da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele então convoca uma reunião, uma assembleia, que ficou conhecida como Dieta de Worms, e nesta assembleia ele iria julgar a situação de Martinho Lutero, se ele havia realmente incorrido ou não havia incorrido em heresia. A pena para alguém que havia incorrido em heresia era uma pena capital, era quase que uma pena de morte. Então Lutero, com muito receio e sabendo que ele seria condenado, como foram os primeiros reformadores, mortos e queimados na fogueira, ele então vai e se direciona até esta assembleia para ser julgado. Quando ele está indo neste caminho, a tradição da igreja protestante nos diz que ele, neste percurso, escreveu o hino 581 da nossa harpa cristã, que é o hino Castelo Forte, que diz: Castelo Forte é o nosso Deus. Ele então, baseado neste salmo, que é o salmo de número 46, ele escreve este hino, depositando e mostrando que a sua confiança, ela estava em Deus, e que ele iria passar por qualquer situação, porque Deus era quem era o castelo forte dele. No dia dessa assembleia, foram apresentadas as 95 teses que Lutero havia apresentado de contradições dentro da Igreja Católica. E foi perguntado para ele o seguinte: Lutero, você vai rejeitar essas 95 teses ou você vai reafirmar essas 95 teses? E ele disse, ficou registrado na história: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa nem nos concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é seguro nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Essas foram as palavras de Lutero diante do imperador e diante também dos seus acusadores, que estavam representando o papado naquele dia. Lutero, quando ele sai desta assembleia, ele foi sequestrado e levado para um castelo de um príncipe chamado Frederico, porque Frederico sabia que Lutero seria condenado e seria morto por conta dele não ter renunciado às palavras e às 95 teses e às obras que ele havia durante esses 3 anos batalhado e apregoado na Alemanha. A decisão
Então, foi quase que unânime. Lutero foi condenado como herege, recebendo a pena capital. Vários dos apoiadores de Lutero foram mortos, queimados vivos, presos, mortos e queimados vivos. Mas Lutero, por conta da proteção deste príncipe chamado Frederico, ele conseguiu sobreviver e continuou pregando e continuou ensinando a respeito dessa nova fé. Inclusive, naquele mesmo dia, na Assembleia, após essa fala de Lutero, um dos nobres que fazia parte da família, de uma família muito nobre, que chamava a família Brandenburgo, ele se converteu a essa nova fé através da firmeza do caráter de Lutero. Então, Lutero começa a ganhar os seus espectadores, pessoas na nobreza, pessoas que tinham poder e que começaram a dar ouvido àquilo que ele tinha falado e aquilo que ele tinha para falar. O que Lutero reforçou no dia da dieta de Worms, que foi essa assembleia que aconteceu, é justamente o que nós vamos aprender aqui, depois dessa breve introdução. Eu não quero me desgastar aqui com questões históricas, mas depois dessa breve introdução, é muito importante a gente entender da onde nasce esse conceito de sola a Escritura, de somente a palavra de Deus. Na verdade, esse conceito é um resgate da nossa fé. Na verdade, esse conceito é um resgate do que o cristianismo primitivo, o cristianismo original era, e aquilo é um reflexo daquilo que a Igreja Católica acabou se tornando. Sola Escritura é dizer que somente a Escritura é a autoridade final para a nossa regra de fé, prática, crença, conduta, doutrina e ética, não sendo equiparado a absolutamente nada. Nenhum bispo, nenhum concílio, nenhuma tradição, nenhum costume, nada está nem em pé de igualdade e nem acima das Escrituras. Tudo está abaixo das Escrituras. Lutero, na verdade, ele estava simplesmente reacendendo a chama que o próprio apóstolo Paulo estava soprando no coração de Timóteo, quando ele encorajou Timóteo a permanecer fiel e firme às palavras e à Escritura que ele havia aprendido. A palavra de Deus, ela é única e suficiente para as nossas vidas. Esse é o ensinamento, isso é o que nós aprendemos a partir da vida deste homem chamado Martinho Lutero. Existem alguns contextos históricos importantes para a gente compreender o porquê o resgate desse princípio ele é tão importante. O primeiro contexto histórico é que naquele momento, e isso só foi revogado pela Igreja Católica no século XX, no século passado, só foi revogado algo que foi decretado no ano de 1200, determinando que a interpretação das Escrituras ou a leitura das Escrituras não poderia ser feita por qualquer pessoa. Então, o que a Igreja Católica determinou foi a proibição da Bíblia Sagrada para qualquer pessoa que não fosse um padre, que não fosse um clérigo, que não fosse um monge. Essas pessoas que não estavam dentro deste grau dentro da igreja não estavam aptas, dentro da interpretação da igreja, a interpretarem ou lerem a Bíblia Sagrada. O segundo contexto, que é muito importante nós compreendermos, é que a Igreja Católica trabalha com um conceito diferente daquilo que é o sola Escritura. A Igreja Católica, naquele momento e até os dias de hoje, isso permanece da mesma forma, a igreja colocava a tradição da igreja acima
da Escritura. Até hoje, a interpretação da igreja, ela não se modificou, ela continua da mesma forma. Para eles, a Bíblia Sagrada é um produto da igreja, e como produto da igreja, a igreja estaria acima da Escritura e nunca a Escritura acima da igreja. Alguns argumentos, elas refutam essa visão da Igreja Católica. O primeiro argumento que refuta essa afirmação da Igreja Católica é que a Escritura, a Bíblia Sagrada, é validada por Jesus Cristo. Jesus não foi a igreja que decidiu quando ou quais livros eram que fariam parte da Escritura. Não, foi o próprio Jesus Cristo quem definiu o que era a Escritura. Ela então é validada por Jesus Cristo. Vamos ler um texto? Quem tiver com o microfone, lê para a gente, por favor, Lucas capítulo de número 24, verso 44. E leia para a gente também alguém, abra em João capítulo de número 10, versículo de número 35. Lucas 24, 44. 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que eu cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Leia para a gente, por favor, João capítulo 10, versículo 35, alguém. Pois se alguém João chamou 16. Abre deuses, para gente, João 16. pois se alguém chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Abre para a gente, o pastor Gilberto vai ler para a gente, por favor, no Evangelho de João, capítulo 16, e versículo de número 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há por vir. Amém. O que esses textos eles nos mostram? Eles nos mostram Jesus validando o Antigo Testamento, ele diz a lei, os salmos e os profetas, validando como escritura o Antigo Testamento. E eles nos mostram, o texto que o pastor Gilberto leu em João capítulo de número 16, eles nos mostram Jesus apresentando como palavra de Deus aquilo que os seus discípulos iriam ensinar. Segundo argumento para nós refutarmos essa afirmação é a autoridade dos apóstolos. Já nos dias dos apóstolos, a igreja sofria com diversos ataques à Escritura, de pessoas que queriam perverter a Bíblia Sagrada, de pessoas que queriam mudar o ensinamento da Bíblia Sagrada, perverter o ensino. E o que os apóstolos faziam? Os apóstolos alertavam a igreja para que eles não fugissem da palavra que eles haviam anunciado. Lê pra gente alguém Gálatas, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo de número 9, por favor. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 até o verso de número 9. Vai sair o vídeo? Então vamos prestar atenção no vídeo aqui rapidinho. Vamos lá? Aqui. 1, 2. Voltando, um católico deve ser católico em corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o livro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Porque a Bíblia nasceu na igreja.
A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia: eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é a origem da igreja. Então, tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Vocês ouviram, hein? Todo mundo ouviu o áudio? O que o padre falou? Que nós erramos quando que nós colocamos a Bíblia acima da? E nós temos que fazer o que? A Bíblia tem que estar abaixo da? Isso está certo? Isso está certo? É a igreja que está acima da palavra de Deus? É a igreja que está acima da Escritura? Quem está acima de tudo e qualquer coisa é a palavra de Deus. É a igreja que tem que se submeter à palavra de Deus, e não a palavra de Deus se submeter à igreja. É isso que é o ensino que é combatido através dessa visão que é somente a Escritura. O segundo argumento que nós podemos utilizar para combater isso daí que ele falou, primeiro é: Jesus Cristo valida as Escrituras. O segundo argumento é: os apóstolos tinham autoridade, e essa autoridade ela é requerida pelos apóstolos. Quem abriu em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8 até o verso de número 9. Mas ainda que nós mesmos anunciamos, seja anaterno, assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anaterno. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se alguém, qualquer pessoa, anunciar qualquer coisa diferente daquilo que eles já nos anunciaram, anátema na versão da nossa irmã, é maldição. Seja maldição. Lucas, por que nós precisamos nos preocupar com essa questão? Nós precisamos nos preocupar com essa questão porque esse vídeo que eu mostrei para vocês é o pretexto para colocar coisas dentro da igreja que não estão baseados dentro da palavra de Deus. Então muitos vão utilizar o quê? Não, a igreja também tem autoridade, e a autoridade da igreja está acima até mesmo da Escritura. Não. Nós todos temos que estar sujeitos à Escritura. A Bíblia Sagrada é o que fundamenta a nossa fé. Quando foi definido quais eram os livros que fariam parte da Bíblia Sagrada, eles não foram simplesmente: não, esse daqui entra, esse daqui não entra, esse daqui não foi dessa forma. Foi um reconhecimento daquilo que a igreja primitiva e os apóstolos já consideravam como Escritura. O Novo Testamento não foi escrito por ninguém sem autoridade. Vamos ver quem foram os escritores do Novo Testamento. Primeiro, nós temos os 4 evangelhos. Mateus. Mateus era o quê? Discípulo de Jesus. Tem autoridade para escrever ou não tem? Segundo, Marcos. Marcos era quem? Não, Marcos não era discípulo de Jesus. Marcos era discípulo de Pedro. Marcos é discípulo de Pedro. É aluno do primeiro século ali, do colégio apostólico. Conheceu Jesus também, mas ele não foi discípulo direto de Jesus, foi discípulo de Pedro. Tem autoridade também para escrever, porque o testemunho de Marcos é o testemunho, na verdade, de Pedro. Terceiro, Lucas. Quem foi Lucas? Também não foi discípulo, né, gente? Pelo amor de Deus. Meus irmãos, já colocou Marcos e Lucas aí com discípulos. Jesus está com 40 discípulos já, né? Não, Lucas foi discípulo de Paulo.
Lucas foi alguém que ele inicia o evangelho dele dizendo que ele conversou com pessoas que testemunharam os fatos. O relato de Lucas é um relato investigativo da história de Jesus. Viveu também no primeiro século. Não conheceu Jesus pessoalmente, mas conversou com pessoas e registrou a história de pessoas que conversaram com Jesus. João era quem? Discípulo amado. Camarada não era só discípulo de Jesus, reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então, João tem autoridade para falar? João tem autoridade para falar. Depois nós vamos ter Paulo. Paulo, ele não viveu com Jesus, não foi discípulo direto do ministério de Jesus, mas Paulo se converteu através de um chamado direto de Jesus, de uma interferência direta de Jesus na vida dele, e ele viveu também no primeiro século juntamente com os primeiros apóstolos. Depois nós vamos ter outros, como Tiago, Judas e tantos, Pedro, que também foram escritores dos ensinos do Novo Testamento. E todos esses, não tem ninguém aí perdido, não tem ninguém aí que não tem autoridade. Todos eles têm autoridade para falar e para escrever o que eles escreveram. Isso que nós vimos aí é uma desculpa, um pretexto para colocar coisas como, por exemplo, as indulgências que nós falamos na semana passada, de venda de perdão, de venda de salvação, de venda de perdão para tirar a pessoa do purgatório, de inclusão de santos, de beatificações, de outras adorações dentro da igreja. Tudo isso é um pretexto. Quando a igreja se coloca acima das escrituras, a igreja dá espaço para um monte de heresias. Porque se ela tem poder maior ou igual das escrituras, enche a igreja de heresias. Eu não estou falando só da igreja católica. Esse perigo é atual. Às vezes a gente está falando da história. Lembra que eu comecei falando que nós temos que entender os alertas da história e conhecer a história para a gente não incorrer nos mesmos erros? É isso. Esse perigo, ele é um perigo atual. Por quê? Porque a estratégia do diabo, ela não mudou. A estratégia do diabo sempre foi a mesma. O que o diabo falou para Eva lá no Éden? Perverteu a palavra de Deus. O que foi que o diabo fez com Jesus? Perverteu a palavra de Deus. A estratégia do diabo não mudou. Ele muda a roupagem, ele muda o nome, ele muda a forma, o método, mas a estratégia permanece sempre a mesma. É por isso que nós estamos escutando frases hoje, e eu vou abrir aqui para vocês, e vocês vão dizer. Quem já escutou essa frase aqui? A Bíblia foi escrita por homens. Lucas, mas não é verdade? A Bíblia não foi escrita por homens? É verdade, a Bíblia foi escrita por homens, mas é uma verdade parcial. E uma verdade parcial é uma mentira. A Bíblia foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Não eram quaisquer homens, eram homens inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, segunda frase aqui, quem já ouviu? A Bíblia foi alterada. Quem já ouviu? Já ouviram? Não, a Bíblia foi alterada, a Bíblia foi manipulada. A pessoa que ela fala uma coisa dessa, ela não conhece o mínimo de arqueologia. Porque a arqueologia hoje revela que a Bíblia Sagrada que nós temos nas nossas mãos, ela está, dentro dos seus originais, intacta. Intacta. Porque nós temos descobertas de Bíblias, de escritos, de pergaminhos, que datam até mesmo antes de Cristo.
Então, quando nós pegamos esses pergaminhos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós olhamos e comparamos com a Bíblia que nós temos hoje, e a diferença, ela está nas traduções. A tradução, ela perde de um idioma para o outro, você perde alguma coisa. Você, de uma tradução de uma palavra, nem sempre no outro idioma, você vai encontrar uma palavra que seja 100% equivalente, mas a mensagem está intacta. Terceira frase que nós ouvimos muito aí: a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Quem já ouviu essa frase? Ouviu esses dias? E agora tem uma outra aí, essa é mais recente. A Bíblia precisa ser atualizada. Quem já ouviu isso aí? Gente, o que eu estou falando para vocês é muito sério. O diabo mudou só a roupa. O diabo só mudou o método, mas a estratégia dele ainda é a mesma: desmerecer, diminuir o poder e a autoridade da palavra de Deus. Nós não podemos cair no engano do diabo. Nós não podemos cair no engano de Satanás. É o que ele fez com Eva, é o que ele tentou fazer com Jesus, e muitos cristãos hoje estão caindo neste engano. Muitos cristãos não tem crente que não acredita na Bíblia Sagrada. Tem crente que não acredita na Bíblia Sagrada. E nós estamos sofrendo hoje alguns grandes problemas dentro da igreja por conta dessas questões relacionadas à Bíblia Sagrada. Vamos ver o segundo vídeo. Solta para mim o segundo vídeo. De preferência até umas 9h30. Vou soltar esse vídeo aí. Olha lá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus é fiel e tem todo o poder. Aleluia. Nesta noite, eu vim aqui para pregar sobre o valente Davi, mas eu vi os irmãos louvando este hino. Eu fico inspirado, eu vou pregar sobre Natal. Natal é um valente. Natal é um cabeço. Natal é um homem de fé. Natal é um homem de perseverança. A Bíblia diz no céu está escrito, mas Natal é um grande homem de Deus. E irmãos, você precisa de imitar o Natal. Todo mundo andava em soltar o cabo. Você não soltava não. Sabe por quê? Porque Natal é um homem valente. Segura a Alguém aqui conhece a história do Danal? Vocês não conhecem a história do Danal? Mas a gente cantou hoje aqui. Solta o cabo, Danal. Solta o cabo, Danal. Vocês não conhecem a história do Danal? Mas gente, está na Bíblia. Eu não sei onde está, mas está. Sabe qual é o primeiro problema que nós estamos enfrentando nos dias de hoje? É isso aqui. O hino solta o cabo da nau. Nau é barco. É solta o cabo do barco. É para você soltar o cabo do barco, porque senão, se você não solta o cabo do barco, o barco não pode ir para mais fundo, né? Entrar. O hino é solta o cabo da nau, do barco. Mas o camarada encontrou um personagem bíblico que nem ele diz, está na Bíblia, eu não sei onde está, mas está na Bíblia. Mas não, e todo mundo dizia para ele, nós temos que imitar a fé de Danal. Todo mundo dizia, solta o cabo, Danal, mas ele não soltava. Olha que mensagem bonita, né? Vou pregar aqui na ceia, pastor, senhor? Deixa eu pregar aqui na ceia, aqui nós vamos pregar a mensagem do Danal. Irmãos, você sabe qual que é o problema que nós estamos vendo nesse vídeo aí? Alienação bíblica. Muitas vezes nós acreditamos em coisas que não estão na Bíblia, que foram nos ensinados
mas elas não estão lá dentro. Alienação, quem tem aqui carro financiado? Financiado. Ah lá, Adriano. Adriano tem, o pastor Gilberto tem, eu também tenho. Em nome de Jesus, falta só 20 prestação. Vai acabar em nome de Jesus. Lá no documento do meu carro, do carro do Gilberto e do carro do Adriano, está escrito assim: alienado pelo banco. Significa o quê? Significa que o carro do Gilberto, o carro do Adriano, o meu carro, ele não é meu, ele é do banco. O banco permite que eu use o carro até eu pagar o carro. Então ele está escrito lá, alienado pelo banco. O carro não é meu, o carro é do banco. Se eu não pagar, o banco toma, o banco leva embora, não é assim? É assim ou não é? Então, o que significa alienação? Alienação significa eu estar com algo que é do outro. Alienação bíblica é quando nós estamos com uma interpretação bíblica, com um conhecimento bíblico que não é nosso. Você sabe qual que é o problema, principalmente dos evangélicos no dia de hoje? Não leem Bíblia, não estudam a Bíblia. Eles terceirizam a responsabilidade da interpretação bíblica para quem? Para o pregador, para o pastor. Muitas vezes nem culto de ensino não vem. Às vezes até o pastor quer ensinar a Bíblia, quer falar a palavra de Deus, mas os irmãos não têm interesse. Você fala de ensino bíblico, o irmão foge igual o diabo foge da cruz. Não quer aprender. Tem preguiça de pensar, de botar a cabecinha para, não, eu vou sentar ali porque eu quero aprender a palavra de Deus. E aí ficam cheios de conhecimento dos outros, de coisas que aprenderam do outro. Eu poderia citar aqui diversos exemplos, mas não é esse o propósito. Mas o que gera um problema muito grande é justamente esse, de pessoas que elas não estão preocupadas em elas aprenderem as Escrituras, mas elas estão preocupadas em o que o pastor vai me ensinar, ou o que o pregador vai pregar, e ficam muitas vezes por conta de púlpitos que não tem seriedade e zelo com a palavra, acontece isso daí. Aprendendo coisas que não existem dentro da Escritura. Ouvindo questões, falando de coisas que não existem dentro da palavra de Deus. Eu vou citar simplesmente um versículo que todo mundo fala que está na Escritura, por exemplo, e não está. Que é aquele, nenhuma folha cai de uma árvore, né? Se não for a permissão de Deus. E tem mais um monte por aí. Se nós formos abrir aqui, tem um monte. Não está dentro da Escritura. Tem versículos que se aproximam, né? Quando Jesus fala do fio de cabelo, tem versículos que se aproximam. Mas o que é isso? Ouviu falar, mas não foi buscar, não foi atrás. Sabe o que nós temos que ser? Nós temos que seguir o exemplo da igreja de Bereia. Quando Paulo estava apresentando para eles Jesus como Salvador, sabe o que os bereanos estavam fazendo? Olhando na Escritura para ver se o que Paulo estava falando estava certo. Quando eu falo para os irmãos, fica com a Bíblia aberta, olha para ver se não é só o que o Lucas está falando, vê se o que o pregador, que vai pregar aqui no domingo, que vai pregar aqui em qualquer dia, se o camarada... Eu tenho um zelo muito grande. Eu tenho um zelo muito grande por quem nós colocamos aqui no altar. Só que muitas vezes é incontrolável. Às vezes eu mesmo posso incorrer em um erro, em uma fala, em algo que não está de acordo com a palavra de Deus. E nós temos que estar o quê? Examinando a palavra de Deus para nós não cairmos em heresia. É por isso que você tem que examinar, é por isso que você tem que olhar, é por isso que você tem que ver, para que a gente não caia dentro disso. Segundo, dentro desse mesmo ponto, muitas igrejas já têm mudado bastante isso, mas muitas igrejas são contra o estudo teológico. Vocês já viram? Igreja que
diminui o estudo teológico. Uma vez eu fui numa igreja, aí eu dei uma saudação antes do pastor que ia pregar, do pregador que ia pregar. Eu tenho formação, estudo teológico eu estudo desde os, se eu não me engano, acho que 17, 18 anos de idade, que a gente fazia lá na igreja da Assembleia de Deus do Belém. Desde os meus 18 anos de idade, 17 anos de idade, muito novo, eu comecei a estudar, já fazer o curso teológico. Eu dei uma saudação antes de um pastor, uma palavra boa, uma palavra bem baseada na Bíblia Sagrada, algo que trazia um conhecimento, algo ali. Aí o camarada depois foi pregar, pegou o microfone: irmãos, eu não tenho teologia, eu não fui para academia, eu não tenho anel de formatura no dedo, mas eu tenho a palavra revelada do alto. Irmãos, não cultuem nunca a ignorância. Aqui nós não vamos cultuar a ignorância. Tem que estudar. Tem que se preparar. Quando nós entregamos um microfone na mão de alguém para trazer uma palavra, quando nós colocamos uma pessoa numa posição de liderança, essa pessoa tem que ter preparo para que ela não gere heresia, não mate almas através de coisas erradas dentro da igreja. Tem que ter preparo. Tem que ter. A formação teológica, muitos vão falar assim: não, começou a fazer teologia, ficou frio. Quem já ouviu isso aqui? Ficou frio, ela começou o curso teológico, ela esfriou. Sabe o que a teologia esfria? Sabe o que fogo a teologia apaga? O fogo estranho. É o fogo estranho que a teologia apaga. É o fogo que não vem de Deus que a teologia apaga. Porque quando você olha para a Escritura e você olha para a igreja, você vê um fogo que não está dentro da Escritura. Esse fogo, a teologia e o estudo da Bíblia Sagrada apaga. Agora o fogo do Espírito Santo, não. Esse não tem estudo que apaga, pelo contrário, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais esse fogo acende dentro do nosso coração, mais essa chama arde dentro do nosso coração. Solta pra gente o terceiro vídeo. Não é esse aí não. Coisas tão fortes que a ciência foi descobrir 60 anos depois, por que não pode mostrar para ela? Para um pouquinho. Como é a vida dos planos? Para um pouquinho. Quem conhece esse camarada? Quem conhece? Rodrigo Silva, quem conhece? Puxa o vídeo, volta o vídeo. Solta pra gente. Com as coisas tão fortes que a ciência foi descobrir 60 anos depois, por que não pode mostrar para ela como é a vida dos planetas? Este foi inspirado, esse também. Então eu chego a crer que isso aqui foi literal. O diabo pegou Jesus no ponto. Jesus estava tão fraco que não existiu meio ao voo de Satanás. Porque aqui está a verdade, estamos situados nos mandamentos de Deus, não novo mandamento de Deus, mas pouco mandamento. E até Jesus. O que acontece com as pessoas quando elas morrem? Eu entendo pelas pessoas da Bíblia que até a ressurreição de Jesus, todos os mortos estão dormindo. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento, já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel. Bom, esse camarada, irmãos, ele é alguém proeminente na internet. Ele é um arqueólogo. E dentro do conhecimento da área, acho que eu estou sem microfone. Dentro da área de conhecimento dele, que é a arqueologia, ele é diferenciado, tem um conhecimento nessa parte arqueológica muito grande. Porém, esse camarada, ele faz parte de algo que nós denominamos como uma seita, chamada Adventista do Sétimo Dia. E dentro dessa seita, você viu no primeiro vídeo ali, que são vários vídeos, picados. No primeiro vídeo ele pega a Bíblia e ele pega o livro de Ellen White.
E ele diz: esse aqui foi inspirado e esse aqui também foi inspirado. Vocês entenderam qual que é o peso disso? Ou seja, ele colocou Ellen White, que é a profetisa dos adventistas, que, meu Deus do céu, é tanta heresia que aquela mulher falou lá, que se a gente pegar um culto de seitas heresias aqui, dá pra gente destrinchar o tanto de heresias dos adventistas. Ele colocou, e eles colocam, essa é a doutrina da igreja, eles colocam Ellen White com o mesmo peso de Paulo, com o mesmo peso de João, com o mesmo peso de Tiago, com o mesmo peso de Moisés. Esse foi inspirado e esse também foi inspirado. E aí vocês viram tantas outras heresias, né? Satanás voou com Jesus no colo e quase matou Jesus. Jesus como arcanjo Miguel, sono da alma e tantas outras coisas aí que são difundidas e pregadas pela igreja adventista do sétimo dia. O que isso daqui nos ensina, irmãos? Revelações pessoais não têm peso de doutrina. Revelações pessoais não têm peso de doutrina. Eu dormi e eu tive um sonho, e aí eu vi Jesus de mão dada com o diabo. Irmão, o que você sonhou, o que você viu, se o céu se abriu, se um anjo apareceu para você, se estiver contra a palavra de Deus, o que o apóstolo diz? Que seja maldição. É daí onde surgem essas seitas. O que foi que aconteceu com os mormons? Eles não dizem que o profeta deles recebeu o livro dos mormons de um anjo que desceu e entregou para ele? Não é? Não é isso que eles dizem? Então, mesmo que um anjo bonito, de luz, apareça na sua frente, falando qualquer coisa diferente do que está dentro da palavra, é maldição. Eu vou além. Mesmo que eu, ou qualquer um dos pastores aqui, ou qualquer irmão, com uma nova revelação, chegue diante da igreja e pregue algo que está fora daquilo que é a palavra de Deus, o ensino genuíno da palavra de Deus, é maldição. Qualquer um. Por quê? Porque nós não estamos acima da Escritura. Nós não estamos acima da palavra de Deus. O que a igreja católica faz? Ela tem a Bíblia, ela tem a tradição e ela tem o Papa, todos no mesmo nível. O Papa fala e ele tem o mesmo peso que a Bíblia Sagrada. A tradição ensina e ela tem o mesmo peso que a Bíblia Sagrada. O que os mormons fazem? Eles têm a Bíblia, eles têm o livro dos mormons e eles têm os profetas deles vivos. O que as testemunhas de Jeová fazem? Eles têm a Bíblia na tradução Novo Mundo, não pode ser outra. Tem que ser a versão Novo Mundo, porque já é a Bíblia adulterada, do jeito que eles querem. Lá, Jesus é um Deus menor, como diz em João capítulo de número 1, você pode comprar e ler na sua casa lá que você vai ver, Jesus é um Deus menor. Vários versículos são removidos, são retirados. Eles têm a Bíblia já alterada e tem a torre do vigia. A torre do vigia é a administração, é o governo das testemunhas de Jeová. O Espiritismo tem a Bíblia e tem Allan Kardec, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo Allan Kardec. E o Adventismo tem a Bíblia mais Ellen White. E nós? E nós? E nós? E nós? E nós? Vocês estão dormindo, irmão? E nós? Somente a só a Bíblia.
Só a Bíblia. Eu posso escrever uma dezena de livros, o pastor Gilberto escreveu uma dezena de livros. Não tem peso de escritura, não tem peso de doutrina. Só a palavra de Deus é a nossa fonte de doutrina. Você solta o terceiro vídeo? Para nós já partirmos para o final. Posição forte. Outro. Sobre 60 anos depois, por que não pode mostrar para ela como é a vida dos pais? Este tem ensinado. Eu não sei porque os protestantes. Não é esse não. Princípio tão estranho. Só a Bíblia a gente pode. Esse aí. Esses dois aí, um é um pastor de uma igreja que se chama We Are Reino, aqui no, acho que é São Paulo, né? Se chama Santa Catarina, lá no ABC, né? Lá no Balneário, né? Balneário Camboriú. Ele se chama Eduardo Reis, é um pastor, era da Assembleia de Deus. Já na Assembleia de Deus ele falava essas pataquadas aí, já na Assembleia de Deus ele já falava essas besteiras, tá? E muito pastor chamava, mesmo ele falando essas atrocidades aí. O outro que está do lado dele é um camarada que eu acho que talvez a maioria aqui conhece, que é o Pablo Marçal, que é um coach, né? Coach aí da internet, o maior coach do Brasil. E o que eles falaram é algo que hoje está se tornando habitual. A Bíblia não é inerrante. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro sobre Deus, é um livro sobre você. Irmãos, olha a estratégia do diabo que está sendo implementada dentro das igrejas. Isso daí se chama liberalismo. Ou seja, sabe o que é? Olha isso aí, olha essa afirmação. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Sabe o que isso abre margem? Sabe o que isso abre margem? Para isso aqui serve, isso aqui é palavra de Deus, isso aqui não é palavra de Deus. Não. Homossexualidade era uma condição do contexto. Divórcio, é algo baseado no contexto histórico, social. Essas práticas mundanas. Esses dias esse camarada aí da We Are Reino, desculpa irmãos, mas nós temos que falar, temos que abrir. É uma noite de ensino aqui para os irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos desses camaradas aí vocês escutam. Cai vídeo lá. Hoje me mandaram né, Adriano? Hoje o Adriano me mandou apóstolo não sei o quê. Como que é o nome do homem lá? Robson Martins. Apóstolo Robson Martins. Irmãos, fuge. Começa com o nome apóstolo, foge. Começou com o nome apóstolo, foge. Apóstolo bom é apóstolo morto. Não tem apóstolo hoje. Quem é que consagra apóstolo? Quem? Ele se autoconsagrou apóstolo, porque quem enviava os apóstolos era o próprio Jesus Cristo.
Até o apostolado de Paulo, dentro da Bíblia Sagrada, a igreja primitiva duvidava do apostolado de Paulo, e Paulo enfrentou diversas situações onde ele teve que reafirmar o seu apostolado. Paulo, nós estamos falando, o camarada escreveu só metade do Novo Testamento. E tem camarada aí hoje que enche a boca para falar apóstolo. Fuja, corra, saia. Muito cuidado com quem vocês emprestam os ouvidos de vocês. Muito cuidado com quem vocês olham um vídeo. Às vezes, mas a palavra é boa. A palavra é boa, mas tem veneno na panela. Cuidado. Vejam homens sérios, homens íntegros. Homens que são verdadeiramente homens que são de moral ilibada. Gente que não fica pregando coisas na cabeça, invenção. Homens que pregam a Bíblia, que abrem a Bíblia e explicam a Bíblia. Esse camarada aí, junto com o Pablo Marçal, falando essas coisas, falando que a Bíblia Sagrada ela tem erros. Gente, a Bíblia Sagrada ela contém erros de traduções. Quando você traduz de um idioma, principalmente um idioma antigo, para um idioma novo, o tradutor, ele muitas vezes comete alguns erros nas traduções, sim. Mas nós temos os originais para consultar. Nós temos Bíblia em hebraico, nós temos Bíblia em grego, nós temos Bíblias que são mais próximas dos originais, onde nós podemos analisar e a mensagem está coerente com o que está no português, no inglês, no alemão, no espanhol. Nós temos essa fonte hoje aonde buscar. Então nós temos esse entendimento que a Bíblia Sagrada é inerrante. Sabe por que ela é inerrante? Porque ela não é fruto do intelecto humano. Ela é fruto do intelecto e da inteligência de Deus. Foi Deus que moveu os homens, foi Deus que guiou os apóstolos, foi Deus que guiou os profetas para que eles escrevessem aquilo que eles escreveram. Isso que a Bíblia é sagrada. Então, existem alguns princípios para nós encerrarmos que são inegociáveis. O primeiro princípio é a inspiração da Bíblia Sagrada. Observe o texto que nós lemos de Timóteo. Abre para a gente, Léo, Timóteo capítulo 3. Lê para a gente, por favor, o versículo de número 16. Timóteo 3, 16. 2 Timóteo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. O verso 17 também, por favor. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é a nossa única fonte de nutrientes. E a palavra de Deus, ela é suficiente para nós. Só a palavra de Deus é o que nós precisamos para alcançar a salvação e para ter o conhecimento da obra de Jesus Cristo. Nós não precisamos de absolutamente mais nada. Só a palavra. Irmãos, pasmem vocês. Mas essa semana eu estava vendo um vídeo de uma moça que está sendo divulgado aí amplamente na internet. Dela falando os motivos que fizeram ela sair de uma igreja lá em Alphaville. E ela disse algo que me aterrorizou. No começo do vídeo ela diz assim: saiba os motivos. Porque eu saí da igreja Tananã, Alphaville, para ir para a igreja católica. Como que você sai da igreja evangélica, da fé protestante,
e vai para a fé católica, sabe que isso está acontecendo? De pessoas que estão saindo de dentro das igrejas evangélicas e voltando para a fé católica, recebendo tradições, adorando santos, imagens, ídolos, substituindo, colocando no lugar da Bíblia Sagrada outras coisas. Mas sabe por que isso está acontecendo no nosso meio? Porque a Escritura não está sendo ensinada. Porque nós estamos preocupados em tocar o coração das pessoas, mas não tocar o intelecto das pessoas. Porque nós estamos mais preocupados em fazer shows, espetáculos, jogo de luz, mas nós não estamos preocupados em pregar o santo evangelho, a santa palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, para mim, e vai continuar sendo assim até o final da minha vida, isso daqui é suficiente. Somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Fique de pé.